você emagrece? Você emagrece fazendo dietas malucas para perder peso rápido e acha que está emagrecendo de verdade? Ou você emagrece e ao mesmo tempo está se sabotando? Fique com a gente nesse episódio do Conexão Mais Saúde, que a gente tem um convidado muito especial, que é o personal trainer Adriel Filho. Que bom ter você aqui. Muito obrigado. Tiramos ele da academia um pouquinho para contar como que é o processo de emagrecimento envolvendo emoções, envolvendo verdade. comportamento, né? Verdade. Então, assim, primeiramente eu quero começar agradecendo pelo convite, né, Keren? Então, eu agradeço muito pela oportunidade e esse privilégio de estar aqui junto com vocês. Então, assim, quando a gente fala sobre a questão de emagrecimento, pessoal, um dos primeiros pontos que a gente tem que começar pensando é relacionado à questão da nossa mentalidade. Mas antes eu vou já puxar um pouquinho, é só para explicar para vocês a diferença de emagrecimento, porque as pessoas ficam muito com isso, né? Eu, normalmente eu pulo muito isso. Eu até falei que a gente ia começar com esse assunto, mesmo você sendo formado na área de educação física, né? Sendo personal. Mas eu vi, até vou mostrar aqui, ó, gente, olha esse livro, Obesidade e Emagrecimento, eu ganhei hoje, eu não li ainda, porque eu ganhei do Adriel há pouco tempo atrás, eu vou ler, depois eu vou contar para vocês um pouco desse livro, porque eu gosto muito de ler, mas quando você comentou também que participou do livro, eu achei muito legal, eu falei, nossa, professor de educação física, e pensando, não só em atividade física, mas um todo, né? Todo, verdade, porque envolve totalmente a questão da mente, corpo, né? E normalmente a gente pula muito isso, né? Aí quando eu falo, até quando eu brinco, o pessoal explica sobre a questão do emagrecimento, eu falo assim, pessoal, ó, perder peso não quer dizer que você está emagrecendo, né? Você pode diminuir peso e isso é oscilação de peso, mas você pode também emagrecer perdendo peso, mantendo massa muscular e também reduzindo gordura. Então é totalmente diferente, parece uma loucura isso, mas no normal. A massa muscular que a gente fala é massa magra, massa né? magra, Que o pessoal conhece pela massa magra, né? Isso mesmo. Então aí, fazendo essa manutenção. Então dentro disso também, quando a gente fala, até a primeira coisa que eu tinha falado relacionado essas dietas malucas, né? Se sabotando é um ponto... Até acordando um pouquinho, teve uma época, não foi agora, que tinha o pessoal que comia só carne e só saladas, isso né? mesmo. Que era proteína e saladas, né? Isso mesmo. Ou corta normalmente. Ainda tem, né? Eu achei que tinha passado que uns 3 anos atrás, eu lembro que tinha muita gente que eu conhecia e falava, eu parei de comer carboidrato. Carboidrato, isso mesmo. Como só carne e salada. Então, meu almoço, minha janta é carne e salada, né? Aí, logo no início, primeiro mês, a pessoa até dá um boom relacionado à questão de perca de peso. Mas quando a pessoa vai olhar, infelizmente, às vezes termina perdendo a massa magra, massa muscular. E com isso, ela termina se olhando muitas vezes no espelho e não ficando da forma, muitas vezes, agradável como ela gostaria de ficar. E aí as pessoas começam a ficar muito desesperadas. E quando eu falo até a questão do emagrecimento em si, quando a gente está conversando, seria principalmente a parte da mentalidade da pessoa, né? Um dos pontos, até que o livro também fala sobre isso, a questão traz um pouquinho sobre esse aspecto da mentalidade da pessoa. É necessário mudar o comportamento, mas para mudar o comportamento precisa mudar mente, que aí eu sempre falo, vem a emoção, o comportamento, depois a questão dos resultados. Então, dentro do trabalho que normalmente a gente vem pensando e fazendo, desempenhando na área de educação física, principalmente alguns pontos a mudança na alimentação, mudança comportamental, que é a questão dos treinos, realmente começar a se movimentar de forma direcionada, a pessoa começa a entender, dá para ser tanto dentro da academia, fora da academia, até como a gente vai conversar, trazer um pouquinho. A gente até vai trazer para vocês um pouquinho como que pode ser tanto, né, dentro quanto em casa, ou os dias que tá que nem hoje, que hoje tá um dia bem agradável, né, com sol, o que dá para fazer fora também, nos parques, aproveitar, né? A verdade. E com isso, o que a gente acontece? Termina mudando muito a questão da mentalidade. Então, assim, a gente tem um cenário muito amplo, que realmente dá para aproveitar, né, para a questão de treino, e também um cenário muito amplo relacionado quando a gente fala parte da alimentação. Só que as pessoas preferem ou tentar de forma mais rápida e fácil, e termina voltando na mesma rotina, né? E infelizmente termina tendo um efeito rebote. Uma das coisas que eu falo sempre nos trabalhos que eu faço, não adianta nada você fazer alguma mudança alimentar onde que não seja sustentável ao longo prazo, né? Porque não adianta nada, eu vou cortar tudo isso, mas isso não é sustentável. Ou eu vou cortar isso que na verdade
poderia estar ajudando na sua alimentação. Essa questão, né, que a gente vê quando o pessoal corta tudo, vamos dizer, vou cortar carboidrato, que a gente estava comentando, né? O pessoal às vezes aguenta cortar por um mês. Pior que é verdade. E depois volta a comer e dá esse efeito rebote, né? Porque às vezes ele perdeu bastante peso naquele mês, só que quando ele voltar a comer, tipo, o arroz, o macarrão, ele vai recuperar todos os quilos que ele perdeu, às vezes em um mês, recupera muito mais rápido, né? Verdade, concordo. E quando a gente fala até sobre carboidrato, também ele vai ajudar no emagrecimento, né? Eu tive... Gente, eu vou contar essa surpresa. Até falando aqui, eu tive essa surpresa. Quando eu comecei a constar com a minha Nutri, ano passado, foi final de março do ano passado, que eu falei, não, eu tô muito acima do meu peso, vou constar com... Já fazia exercícios, né? Mas não estava emagrecendo, vou constar com a minha Nutri. Quando ela colocou 80 gramas de arroz no meu almoço e eu fui pesar... Eu me assustei, falei, não é possível, eu não vou comer tudo isso, é muita coisa. Porque eu falei, nossa, não é pouquinho 80 gramas, né? Realmente. E daí servi, porque eu comia, antes de eu ir com ela, eu comia uma colher. Dessas colheres grandes, eu comia uma colher, um pedacinho de carne, bem pouquinho feijão, comia sempre bastante salada. Só que eu acho que eu tava comendo muito errado, porque eu não tava emagrecendo, tava sendo ao contrário, tava engordando, né? Aí quando eu fui com ela, que ela colocou, pra mim, no meu caso, 80 gramas de arroz. Bife de frango, ela colocou 110, que dá tipo 4 bifes. Eu comia um, no máximo 2. Eu falei, gente, como é que eu vou comer 4 bifes de frango, né? Dava 4 bifezinhos. E 60 gramas de feijão. Uau. Tipo, eu achei muita coisa. Falei, não. Aí até a minha babá, que é que faz o almoço lá em casa, ela olhou meu prato e falou, nossa, mas tu nunca comia tudo isso? Aí eu falei, sim. E comecei a emagrecer. Daí eu falei, gente, e eu sempre tinha aquela coisa, vou comer só uma colherinha de arroz, um pouquinho de feijão, sabe? Realmente. E eu comia errado, porque depois que eu comecei a comer mais, eu comecei a emagrecer. Verdade. E na verdade, assim, tem essa questão da reeducação alimentar, né? O que ela começou a trabalhar com você. Porque normalmente a nossa mentalidade pensa o seguinte, eu vou comer pouco porque eu vou emagrecer. Vou começar a fazer muita loucura de treino, também tem esse lado. Vou começar a fazer tudo, começar a correr, fazer muitas coisas, começar a emagrecer. Então, assim, termina quebrando esse paradigma, né? Uma das coisas que eu falo assim, até já aconteceu com alunos meus, né? Quando começou a treinar comigo, fazia durante a tarde e a noite 2 horas, 3 horas de aeróbico, depois começava a fazer várias atividades para tentar emagrecer e não conseguia. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia, assim, para tentar emagrecer. E até aí também alimentação de forma muito restrita. O que tivemos de fazer com ele? Começar a trabalhar uma reeducação alimentar, e também uma mudança no contexto do treinos também. Então, otimizei mais a questão dos treinos deles, questão de horários, descanso também, que é muito necessário, né? Até perguntar isso, porque um dia no cross, né, não até o meu coach, mas um outro, ele falou pra mim, nossa, mas tu descansa? Eu falei, não, mas eu descanso sábado e domingo, né? Ele, então tá bom, porque tu sabe que o descanso também é importante, né? Isso. Porque assim, o que a gente precisa entender, principalmente no descanso, né, que nós vamos ter a questão internamente de algumas mudanças, né, e regeneração do nosso corpo. Então a gente precisa entender um contexto completo, que assim, não é só a questão da loucura, comer de forma restrita e treinar muito que vai emagrecer. Não, precisa ser algo organizado de forma direcionada, né? E com isso tem a questão da mentalidade da pessoa também. Porque no normal, assim, infelizmente as pessoas acham que fala que a questão de emocional não tem nada a ver, só comer, né? Não, que nada, alimentação, emagrecimento é simples, é só a base de treinar e comer certo e aí eu emagreço. Realmente, você até começa a ter uma mudança, mas isso não se torna sustentável, né? Até uma das coisas que eu normalmente comento e falo, tem pesquisas mostrando até que dentro da academia, falando do processo da academia, as pessoas começam com 3 a 4 meses e terminam desistindo, porque termina num processo onde que não é prazeroso, não é agradável a longo período, e aí eu falo, bom, isso. Eu acho que quem não gosta, assim, se pensar, se não trabalhar a questão do comportamento, quem não gosta da academia, independente seja, né, que a gente está falando da academia, crossfit, vários exercícios, mas quem não gosta desse ambiente, eu acho que a pessoa vai 3 meses, 4 meses e para ela é uma obrigação muito grande, né? Grande, tipo, não ver algo que, tá agregando, tô gostando, tô indo fazer uma atividade física, né? Faz bem para a saúde, mas tipo, torna meio que uma obrigação, né? Verdade. E assim, quando a gente vai olhar também para a pesquisa, assim, 95% das pessoas, população, não gosta de atividade física. 5%. Eu sou... a Kawane tá rindo ali, ó. A Kawane tá rindo que ela tá se entregando aqui atrás, né? A gente vai colocar ela fazer atividade física amanhã.
eu sou um esquisito dos 5%, né? Mas então eu já tento enxergar diferente, porque, por exemplo, na minha casa, minha esposa, ela é um 95% Ó, tá também não aqui. gosta de atividade física. Ela faz. Ela é Ela faz, puxada. vai dizer que faz. É puxada. É arrastada. Arrastada. Então a gente tenta entender um pouquinho mais sobre esse cenário, porque assim, a maioria da população não gosta de atividade física, não gosta, principalmente quando se fala no cenário de academia, já imagina como vai ser o cenário, ou no cenário de CrossFit, mas quando as pessoas começam a entrar nesse cenário e ver que não é da forma que elas pensaram, né, começam então ter uma continuidade no que está fazendo, tendo uma disciplina, aí começa a mudar. Mas mesmo assim, isso não vai mudar o fato dela não gostar, né? Ela vai, continua. Continua. Eu até, né, falando agora de não gostar, o Diego era assim, né? Agora ele tá indo bonitinho, né? Lá na academia, né? Mudou. Mas eu fiquei, ele começou ano passado, né? Então eu fiquei no outro ano, que foi 2022. 2022 eu fiquei o ano inteiro insistindo ele, vamos fazer alguma coisa, vamos junto pro CrossFit, ou se tu não gosta do CrossFit, vamos pra musculação, porque ele só jogava futebol terça e sábado. Era os únicos 2 dias que ele fazia algo, era terça de noite e sábado de tarde que ele joga futebol, né? Mas ele não fazia nada, não fazia corrida, não ia pra musculação, não fazia CrossFit, né? Daí eu fiquei o ano todo insistindo, daí ano passado ele, quando foi começo de abril, então tá. Eu vou ir na academia, vou fazer um teste, não sei o que lá, vou me matricular, fazer. Aí ele chegou em casa, acho que ele fez um dia uma aula experimental, daí na segunda aula que ele foi, ele falou, nossa, me matriculei por 1 ano. Foi uau! Tipo, foi, e já fez, já direto, daí matriculei por 1 ano. Daí eu falei, não, que bom, falei assim, já que tu fez matrícula por 1 ano, tu vai continuar indo, né? Aí dali um pouco mais, ele fez mais alguns meses, não, agora eu vou pegar personal. Daí eu falei, nossa, que bom, vai lá, né? Aí pegou o personal, né? Agora tem que continuar mantendo, tem que continuar né? mantendo, né? Tá aí. Inclusive até nesse processo dele, e eu vou usar ele como exemplo. Eu falei pra ele não pode nem saber, ele pode fazer, tipo, tá sendo já usado, né? Nem tem o que discutir. Nesse processo dele, então, assim, ele teve uma motivação para ir, né? Eu não vou falar empurrão, uma motivação. Mas é empurrão, né? Não foi empurrado, né? E aí, com isso, ele começou a gerar já uma aderência devido a experimentar e ver que é diferente. E com isso, ele começou a ver o quê? A questão dos prazeres no sentido de, bom, eu consigo ter mais disposição, consigo dormir melhor, agora eu posso ir para outro processo, porque no normal a gente só pensa o quê? Parte estética. Não, mas quando a gente fala a questão da saúde, é bem-estar físico, social e mental. Então a gente precisa entender que se mentalmente estamos bem, psicologicamente estamos bem, mas fisicamente não estamos bem, a saúde não está em dia. Então ainda nem puxando para o lado de estético, né? Não pensando assim. A mesma coisa quando as pessoas falam a questão do emagrecimento para mim. Adriel, só emagrecimento? Não, só emagrecimento não. Vocês precisam entender que é um fator saúde. Que você reduzir o nível de gordura, diminuir a inflamação do seu corpo, é um fator saúde. Por quê? Usando o exemplo do Diego, quando ele começou a mudar e ver realmente, ele começou a gerar uma aderência, mas não é todo mundo que tem a disciplina que ele tem. Vou ser bem sério para vocês. Ó, viu? Disciplinado. Ele é bastante disciplinado, mas outras pessoas não vão ter se sabotar, como falou no início, né? Por exemplo, eu tenho alguns alunos e vejo diariamente pessoas que falam o seguinte, não, professor, realmente estou fazendo. Não está fazendo. Viu como o professor sabe, né? Eu ia dizer, não adianta mentir porque o professor conhece, né? Verdade. E aí, quando eu vou, por exemplo, aí eu puxo a questão, vou analisar também, tem essa questão de perfil de comportamento de pessoas. Isso é uma pequena vírgula de muita coisa, mas assim, quando a gente vai olhar para uma pessoa que ela é comprometida como o Diego, é totalmente diferente, porque ela entra nesse cenário e realmente, não, agora eu quero ir para isso, agora eu vou mudar para isso. Show de bola. Mas quando você pega uma pessoa que realmente não é confiante, né? Ela passa por um cenário onde que ela não se sente bem naquele cenário e aí ela vai para uma academia ou em um parque ou vai fazer alguma atividade física. Aí vai encontrar um profissional onde que chega lá, quer forçar ela a fazer. Ela já não é confiante no que ela faz, né? Então, infelizmente, vai ter um impacto muito grande, que esse profissional logo está ajudando, infelizmente vai estar desestimulando essa pessoa a continuar treinando. Então, a gente percebe que é um cenário
onde que é muito mais amplo, né, do que a gente falar sobre só treinar e alimentação, né? A nossa mentalidade em si, o nosso comportamento muda muito. Eu vou usar o exemplo... Até como que você, depois, até legal contar o exemplo também, mas como você foi, esses estudos que eu vi que você entende de comportamento também, como que você chegou nessa linha de tentar buscar estudar mais, se aprofundar, para entender o comportamento dos seus alunos? É porque assim... Se é para chamar como aluno clientes, né? A gente fala dos alunos, dos clientes, né? Porque deu para ver que você entende também, tipo, bem essa questão de como cada um é, né? A gente fala cada um ser é único, tem um comportamento, tem uns que vão ser mais disciplinados, outros não tanto, né? E você foi buscar isso através de congressos, treinamentos, livros, estudos, para entender um pouco... Então, é uma análise, acho que comportamental, né? Então, assim, eu precisei... De início, eu comecei a procurar até, principalmente, quero entender um pouquinho sobre a questão do mundo coach. Fui fazer um curso para isso. Agora vou começar um pouquinho mais sobre entender as outras ferramentas que podem me ajudar a entender um pouquinho mais o cenário dos meus alunos. E aí eu descobri também um grupo mais seleto, né, de colegas também que trabalham aqui realmente em Guarapuava, são poucos que trabalham com isso. Na verdade, eu até não conheço. Eu não conheço, realmente eu não conheço outro cenário de pessoas que trabalham com comportamento. Não, ou melhor, conheço uma personal também que trabalha com isso. Mas em grande cenário, a maioria eu não conheço que trabalha. E aí o que eu precisei entender? Começar a entender mais sobre a questão do comportamento. Por quê? Porque eu entendi, quando eu fui analisar a questão do emagrecimento, estudar a fundo, infelizmente ou felizmente, não é só um cenário de treino e dieta, mas a parte emocional influencia mais ainda. Por exemplo, quando eu observei que os alunos que vinham até a minha pessoa, normalmente ou tinham passado por uma depressão, comentamos, ou tinham passado por algum trauma tão grande, aí ela passava por aquele cenário e depois voltava. Eu vou dar exemplo de, não vou falar nome, mas, por exemplo, uma das minhas alunas começava a emagrecer, ela atingiu um peso, perdia 10, 15 quilos, depois voltava novamente. E começar a trabalhar com ela dentro do cenário que ela voltava a engordar porque ela sentia que o marido, quando ela estava no nível de obesidade, o marido dava mais atenção para ela. Ela foi um gatilho mental que ela pensou de chamar atenção e de ganhar carinho quando ela estava num peso acima do peso dela. Isso mesmo. Então, são cenários que no normal a gente acha que não acontece. E acontece, né? E acontece mais ainda. Então, dentro desse cenário, eu precisei entender um pouquinho mais. E quando eu fui para outros estudos e congressos e as pessoas falaram, não existe esse negócio de emagrecimento só dieta. Aí eu fiquei um pouco triste porque eu me senti como se estivesse enganando as pessoas. Só que aí eu percebi que o exercício físico e por meio da dieta e mais a mentalidade da pessoa começaram a mudar. Isso aí foi alguns profissionais de Recife que eu conheci, né? Eu fui para Recife também. Até falando Recife, eu vi que teu sotaque é bem diferente. Da onde que você é? Da onde que o Adriel é? Eu vim da Bahia. Na verdade, vai fazer uns 14 anos que eu tô morando aqui no Paraná. Literalmente. E o sotaque ainda não tá... Eu falo, não tá Guarapuavana ainda, não, né? Disfarçar um pouco, mas não dá. Eu olhei o sotaque e falei, não, eu acho que foi lá de cima, né? Aí foi quando eu já conheci alguns profissionais, né, de Recife. Aí eu fui para Recife fazer um curso, fui buscar em outros locais. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre emagrecimento, né? Foi quando eu tive até o convite para o livro, né? Foram escolhidos 5 profissionais do Brasil para exatamente participar desse livro. Então, eu até a gente fez, provavelmente até o dia que já comentou com você, a gente fez o método CIS do Paulo Vieira. Agora em junho eu fui para mais um treinamento lá e o Paulo Vieira, ele bate muito em cima disso, que realmente você vai ter um corpo saudável, ele até fala do corpo sarado, se você trabalhar a sua mente. Perfeito. Porque ele fala muito isso, ele fala, não adianta você querer ter um corpo bonito, um corpo saudável, esteticamente bonito também, se você não controlar as suas emoções. Porque se você não controlar, dizer, não, eu vou ir para academia todos os dias, eu vou controlar na alimentação, né? Se você não tem uma mente saudável, você mesmo se sabota, mesmo que você não queira, né? Você quer continuar, né, indo para academia, quer continuar se alimentando corretamente, né? Mas a tua mente sabota se você não ter as emoções, que a gente fala, as emoções treinadas, né? Verdade, eu concordo.
Tanto que quando, assim, eu vou direcionar um treino, falando de básico, assim, de treino relacionado ao alunos. Por exemplo, eu entendo, eu procuro compreender. Aquela pessoa, ela gosta disso, não gosta disso. E aí, dentro disso, do cenário, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa que ela chegou de uma depressão, um exemplo. Eu vou direcionar ela para ficar o tempo todo na esteira? Lógico que não, porque eu não vou levar ela para esse contexto. Por quê? Ela está acostumada a ficar no ambiente sozinha. Ela está acostumada, infelizmente ou se isolar, né? E ela vem de um cenário onde eu preciso trazer ela junto com outras pessoas, conhecer um cenário diferente, de situações diferentes. Então, até o treino que eu for passar para ela, eu preciso começar a pensar de acordo com o comportamento dela. Então, isso também influencia, por mais que as pessoas falem que não, faz total diferença. É porque se ela ficar isolada ali, se você pensar, né, como ela já vem de uma depressão, já estava mais em casa, assim, se ela ficar isolada na esteira, para ela meio que não vai sair dessa... Claro, ela já foi para academia, mas não vai sair dessa questão de não ter convívio para ela. Então é importante ter o convívio social, né? Social. Então, como profissional, precisa também analisar isso e direcionar essa pessoa também a esse cenário diferente para quebrar isso. Com isso, eu estou fazendo o quê? Gerando mais adesão dela ao treinamento, gerando mais a mudança na questão da mentalidade dela, influenciando isso. Aí, com isso, eu tenho a níveis hormonais, né? Tipo assim, gerando para ela dopamina, serotonina. Então, falando assim, de forma assim mais específica, no sentido de a mudança dentro do comportamento, dentro do corpo dela, e essa mudança internamente no corpo, que eu falo seres bioquímicos, termina saindo, eu vou colocar de forma para fora, para ficar mais fácil assim. Não fica só no interior, né? No interior, isso. Então, com isso, eu tenho uma mentalidade dela, bom, até mudando relacionado a isso. Então, outros contextos também relacionados à questão de emagrecimento, ou mudança corporal, ou mudança de mentalidade, eu falo o seguinte, como eu cheguei até a dar um exemplo. Por exemplo, tem uma pessoa que também eu tive uma situação dessa, também não vou falar nome, mas assim, uma aluna que passou por uma situação de nível de uma violência, basicamente violência sexual, e ela engordou exatamente para o quê? Na cabeça dela que seria se proteger de qual cenário? Dos homens para não ficarem olhando para ela. Só que ela não entendia esse contexto e também eu na época ainda não entendia o porquê que ela estava engordava e diminuía. E aí, ela fazia bem na cabeça, ela fazia bem esse efeito sanfona. Sanfona, né? Isso mesmo. Eu engordei, eu não vou chamar atenção, depois eu diminuo. Isso. Porque qual o cenário dela? Realmente, quando ela diminuía esteticamente para ela, começava a ficar bonita e chamava a atenção das pessoas. Nossa, como você vê, né, o que mudou e influenciou negativamente dela, verdade. né? Por uma coisa muito ruim que aconteceu com ela. Verdade. Ela, deixou de lado, engordou verdade. Justamente para querer se proteger, né? Na cabeça dela tava, vou me proteger, se eu ficar um pouquinho mais cheia, né, as pessoas não vão olhar para mim, né? Isso mesmo. E aí dentro desse cenário ela passou por um certo questão de tratamento, né? Com ela usei também dentro do treinamento a questão da ferramenta do PNL, programação neurolinguística também, que assim, ajudou muito a mudança na vida dela, né? Então assim, hoje está tranquila, está treinando, continua treinando, né? Não consegui fazer na questão do acompanhamento de personal, mas está na consultoria, mesmo à distância, consigo agora direcionar ela. Outro cenário de outra aluna que realmente perdeu o pai nova, e aí o que ela começou a comer chocolate, né? Então sempre que ela comia chocolate, ela lembrava do pai. Então o chocolate para ela era afetivo. Ativou a memória afetiva. Então para ela, sempre quando ela comia o chocolate, era lembrar do pai. Até mostrar para ela que esse cenário é um pouco diferente, passou também por um processo onde que ela gerou uma aderência no tratamento, né? A mudança, e inclusive estava fazendo crossfit também. Legal. Nossa, para te ver, né, como que uma memória afetiva, como ela, verdade. Né, tipo lá, às vezes é da infância ou da adolescência, verdade. lá de trás, ela continua criando um hábito mais forte ainda verdade. por lembrar do pai, né? Verdade. E aí, observando isso, diante do trabalho que estava fazendo, então comecei realmente a observar a questão desse processo de emagrecimento de forma diferente, né? Tanto que hoje eu falo o seguinte,
Eu não falo emagrecimento, eu falo tratamento de obesidade e emagrecimento, né? Eu ia dizer, não é só emagrecimento, né? Vem, tipo, tratamento, né? De obesidade e emagrecimento, né? Tanto que hoje, o contexto que eu uso é tratamento de obesidade e emagrecimento. Porque a minha cabeça mudou diante desse cenário que eu fui encontrando. E as pessoas, não, isso não vale a pena, Adriel, isso não importa. Mas quando eu vi pessoas, infelizmente, não conseguindo ajudar pessoas por causa disso, eu falei, opa, como profissional eu preciso mudar para ajudar outras pessoas a mudar esse cenário. Então, por isso que eu falo para as pessoas, você precisa mudar a mentalidade, né? Eu sei que até já está no horário da gente sair para fazer os exercícios, mas uma pergunta que não quero calar. Antes de a gente ir para a Lagoa das Lágrimas, né, fazer alguns exercícios lá, o açúcar, você falou do chocolate, eu fiquei pensando nessa pergunta. O açúcar, que muita gente gosta de chocolate, né? Falou, tem as formiguinhas de plantão aí, que com certeza tem, gosta de chocolatinho depois do almoço, né? Ou, né? O chocolate é uma coisa que eu vejo que as pessoas mais falam, mas às vezes uma sobremesa, chocolate, vindo. O açúcar, ele, para quem quer perder o abdômen, porque assim, tanto homens quanto mulheres, a gente vê que tem a questão de fazer o exercício pela saúde, pensando no bem-estar e na qualidade de vida, mas tem gente que quer perder, tipo, aqui bem o abdômen, esses centímetros do abdômen. O açúcar, ele faz mesmo dar aquele aspecto de abdômen maior, abdômen inchado? Na verdade, não só pensando assim no açúcar, o nível de carboidrato, ele vai fazer isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu tirei o açúcar do café. Foi uma luta para tirar o açúcar do café, realmente. Café, para mim, eu amava, mas depois eu descobri que eu amava mais o açúcar do café do que era o contrário, não era açúcar com café, não café com açúcar. Só que aí depois, pensando nisso, eu tirei. Tá ótimo. Mas tem um cenário que eu comia mesmo assim um nível de chocolate muito alto. Existe o açúcar do chocolate. É a mesma coisa no normal, o que nós não vamos ver. Pessoas comendo nível muito alto, temos a frutose, né, que é o açúcar da fruta. A gente não vai ver, se eu falar assim, se enche de fruta, ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai chegar na frutose em excesso, né? Então, um dos primeiros pontos é o nível de açúcar em excesso, né? Principalmente, eu já falo para um cenário que a pessoa está em nível de sobrepeso e obesidade, mas aí já está no nível de inflamado, né? Eu falo até a questão do córtex também, nível de inflamado. Com isso, diminui a capacidade. Não estou falando que ninguém vai ficar burro, calma, respira. Diminui a capacidade no sentido assim, vou pensar 2 pensamentos ao mesmo tempo. Isso influencia também. E aí, quando a gente vai pensar na questão da sua pergunta do abdômen também, eu não vou falar a nível fisiológico para tornando um pouco de forma mais fácil, mas assim, níveis altos de açúcar faz total diferença na questão de abdômen. Principalmente até, eu não vou falar de dilatação, mas nível de gordura. Porque quando a gente para pensar o seguinte, gordura subcutânea, né? Que a gordura tem a sua pele, tem a gordura, depois vem a musculatura e a gordura visceral, né? Que fica entre as vísceras e órgãos importantes. Então, às vezes a pessoa está com nível de gordura visceral baixo, mas está com nível de gordura subcutânea um pouco mais alta. Então pode ter o visceral baixo e mesmo assim a subcutânea mais alto. E aí não vai conseguir ver exatamente a questão da marcação do abdômen, exatamente porque a gordura está lá. Então precisa fazer um trabalho para mudar, né? Quando eu brinco falando o seguinte, porque normalmente os profissionais falam assim, queimar. Tudo bem, queimar a gordura, mas a gente precisa entender o processo de mobilizar, transportar e queimar. Normalmente alguns hormônios, falando rapidinho assim, hormônios, normalmente a gente tem adrenalina, que vai fazer esse trabalho também, tem alguns outros níveis hormonais. Mas eu vou usar um exemplo assim muito simples e fácil, assim, só para entender. Quando eu falo questão de mobilizar, se uma pessoa for ansiosa, ela já vai treinar, nível de adrenalina já está alto. Eu vou jogar um treino de alta intensidade, eu vou subir o nível de cortisol. Isso para ela vai ser ruim. Então, a pessoa com ansiedade, ansiosa, tipo, se for tudo muito alto, então vai ser pior. Então, eu posso potencializar, né, aquilo na questão do treino. Sabendo disso, eu vou utilizar outro formato de treino para uma pessoa dessa, né? E uma pessoa, vamos falar que ela quer reduzir o nível de abdômen, gordura. Com isso, estou fazendo o quê? Depois que ela termina o treino, eu posso gerar mais desejo e ansiedade de comer algum outro alimento com açúcar. Por quê? Porque ela vai precisar daquela dopamina para se alegrar durante aquele momento, né? Aquele momento de alegria, depois passa. Mas eu poderia fazer diferente, utilizar um treino
com intensidade correta, moderada, um pouco já em nível um pouco mais alto, não tão intenso, onde conseguiria fazer a mudança da vida da pessoa. Um exemplo, eu vou dar uma dica aqui. Não vou passar muito isso. Né? Isso é legal, porque dica o pessoal curte, né? Pessoas que têm... vamos falar que você está treinando, começou. Então, estudo já mostra assim, eu vou utilizar um HIIT, fiz um treino de musculação. Vou utilizar um HIIT no final do treino de musculação para uma pessoa que já tem desejo de comer doce. No normal, ela vai reduzir aquele desejo de comer doce. Vamos falar, se você fizer uma vez na semana ou 2 vezes um HIIT após o treino, ou você faz um treino de alta intensidade, você já reduz esse desejo de comer doce, tá certo? Isso seria uma das orientações que eu utilizo de forma correta para fazer, tá certo? Então, um HIIT de alta intensidade reduz a vontade de comer, tipo aquele chocolatinho. Isso. Depois do treino ou depois do almoço. Só que aí tem de usar como estratégia. Usa após o treino. Fiz um treino de musculação, usa depois do treino. Ou fiz um determinado treino, usa depois do treino. Então, no final, eu uso... Vamos falar que você está terminando o seu treino, faz um HIIT ou um treino de mais alta intensidade, reduz esse desejo de comer doce. Então, é uma estratégia que dá para utilizar para as pessoas que porque eu acho que o pessoal gosta muito, né? Assim, eu vejo a maioria das pessoas que gostam muito do chocolatinho depois do almoço, principalmente, né? Por isso que eu lembrei, você falou do chocolate... Né, dá vontade de comer chocolate. Eu falei, e aí, como que a gente faz, né? Pra driblar a vontade de comer chocolate, né? Pra tirar, tipo, da dieta, Verdade. né? Pessoal, eu vou ser bem sério, eu era chocolatra. Eu tô tentando reduzir, né? Por isso que a pergunta me interessa bastante, né? Eu falei, eu como tô tentando diminuir a quantidade de chocolate, né? Porque assim, se você cortar de vez, no normal, assim, tem nutri já corta de vez, tem outros que não. Mas assim, se você cortar de vez, vai gerar o quê? Aquela ansiedade, vontade, principalmente quando as 2 semanas... Não dá mais vontade. Fala, não pode comer chocolate. Ele fala, nossa, mas eu queria um chocolate bem agora, né? Falar, tipo, não pode, tu já tá imaginando um chocolate na frente, né? E quando você encontra até um nutri que já entende sobre a questão de comportamento, então já muda. Ele já faz um trabalho sabendo direcionar e diminuindo já para diminuir esse nível de ansiedade. A minha nutri não cortou. Ela falou, não, se tu quiser comer todos os dias, pode comer um pouquinho ali, não sei o que. Só que come logo depois da refeição principal, porque aí tu vê que tu já vai comer 2 quadradinhos, 3, né? Aí eu consegui cortar de segunda a sexta. De segunda a sexta eu não como chocolate. Mas no sábado, depois do almoço, por isso que eu acho que é meu psicológico, porque no sábado, depois do almoço, que eu tô em casa mais de boa, eu lembro do chocolate, né? Então, aí dá pra usar essa estratégia de treino, normalmente, no sábado. Mas como você tá no crossfit, né? Mas será que é porque sábado eu não treino que me dá vontade? Porque sábado eu não treino. Até fiquei pensando agora que você falou. Será que tem a ver que... Porque eu treino até sexta, geralmente. Tem sábado e domingo são os 2 dias que eu não treino. Será que tem a ver por eu não treinar? Que às dá vezes, vontade de comer o chocolate? Às vezes é o ponto gatilho, né? De se auto-recompensar por aquele momento que não está treinando ou por aquele momento que está em um ambiente. Então, tem de olhar o cenário que você se encontra naquele exato momento para olhar qual o ponto gatilho ali, para então começar a cortar, né? Pode ser que seja algum gatilho emocional, né? Porque agora, por exemplo, tem pessoas que falam assim, bom, eu mereço uma pizza, né? Então chega na quinta-feira, eu mereço uma pizza porque eu vou comer uma pizza. Vai chegando no final de semana, tu pensa, não, hoje é sexta, hoje é sábado, eu mereço ligar e pedir uma pizza, né? Então você tem que pensar assim, eu mereço treinar, mereço comer de forma saudável, mas também eu posso comer uma pizza? Pode, né? Então você começa a se organizar. Então a questão da mentalidade, mudar a mente, o que eu mereço? Realmente eu mereço mudar a minha vida e ficar mais saudável, mereço isso, né? A gente quer se auto-recompensar. Na comida, né? Com comida, né? Trazendo comida. Gente, a gente vai encerrar um pouquinho aqui, mas a gente vai voltar com os exercícios lá na Lagoa. Até fiquei sabendo que já deu 30 minutos, eu não estava acreditando. Aí a gente vai lá fazer pelo menos uns 10 minutinhos, 15 lá, e voltamos com os exercícios físicos. Perfeito. Nós vamos começar... Ai, agora te dá risada. Eu tô rindo porque a Kawane fez algo há pouco aqui, né? Mas agora nós vamos começar de verdade, mostrando os exercícios aqui na Lagoa das Lágrimas, aqui. O que dá para vocês fazer aqui, né? O escalador, corrida no local, caminhada aqui também, intercalando caminhada com os exercícios aqui, então ficam com a gente. Perfeito. Então um dos primeiros exercícios que eu vou mostrar é o agachamento, né? O agachamento no banco, no banco adaptado. Então assim, sentou, perna mais afastada do quadril, sentou e levantou. Então a pessoa tenta manter a postura. Para pessoas que já não estão treinando,
vou aproveitar já pra... Vou aproveitar, já faço, já treino um pouco, né? Então, perna mais afastada. Afasta um pouco mais, né? Sentou e levantou. Então senta Isso. e levanta. Se já tem, se a pessoa já treina, já tem adaptações, então o que dá para fazer? Dá para colocar um banco mais baixo e agachar. Então E vai aí agachar, desce. vai agachar um pouco mais, um pouco né? mais que isso. Se a pessoa já treina, já tem nível de condicionamento, então aí agacha totalmente. Vou usar também para aproveitar. Aí vamos, então, abre bem aqui, né? Isso, perna mais afastada, quadril e desceu. Tá Então, certo? Sempre lembrando a questão da postura, né? A coluna também, né? Do olhar mantendo, reto, deixar né? o tronco mais aberto, tá certo? Exatamente para isso. Isso é um dos exercícios. Depois eu explico como fazer a soma de tudo isso. O segundo, o skip, né? A corridinha parada. Dá para fazer pelo lago. Ah, eu tô com preguiça. Só ficar olhando. Vou ficar só olhando a Só olhando a paisagem. Aqui, né? Então dá para fazer a corrida aqui, ó, parada. Sempre movimenta o braço aqui, mantendo estabilidade e a perna lá em cima, ó. E aí correndo, tá certo? Então, deixa eu testar. Isso. Pra mim o que vai pegar é o braço, né? Que falou que o braço é pra trás, né? Pra trás, isso. Então tu vai vir isso. e movimenta pra trás, perfeito, né? Perfeito. Aí corre no lugar. Corre no lugar. Eu vi que antes eu tava movimentando pra frente. Pra frente, então, isso tipo, mesmo. Tem que ter esse cuidado esse cuidado aqui, né? movimentando o braço né? aqui, isso mesmo. Sempre mantendo estabilidade e dá para fazer até em movimentos esse exercício. Por exemplo, eu fico parado, vou para frente movimentando e vou para trás movimentando. Dá para fazer dessa forma também. Dá para ir um pouquinho. Um pouquinho também. Tipo, então em vez de ficar no lugar, tipo, dá para vir um pouco, também, vem para cá e daí volta para trás aqui. Isso. Normalmente atletas de corrida usam bastante esse exercício. Eu tenho que voltar a treinar a corrida. Então os atletas de corrida usam até para melhorar a forma de correr exatamente esse exercício do skip, tanto em deslocamento para frente e para o lado também, exatamente até a pisada para melhorar também. Isso é um dos exercícios. E o tênis também acho que para a corrida influencia muito. Influencia bastante. Correto, né? Correto também. Até a questão, uma das coisas que as pessoas, normalmente eu falo do joelho valgo e varo, para fora, normalmente as pessoas ou virado ou o joelho para dentro. Então, nesse caso, também saber a direção do seu joelho, que às vezes a pessoa está correndo e está aqui. Tá com o joelho com assim, o joelho, que fica meio para dentro. Né? Para depois não gerar, não vou falar assim, de início pode gerar alguma lesão, mas ao longo do processo pode se machucar, né? E de forma muito repetitiva, fazendo de forma errada, pode se lesionar, tá certo? Outro movimento seria o escalador. Sair da frente. Parado, puxou e voltou. O movimento vai ser esse. Então... esse movimento que eu falei que esse movimento que é o que me pega, né? Isso. Mais alto aqui então, isso. Né? Então quadril, vem. Isso, puxou. Aí a pessoa consegue, dá para continuar fazendo o escalador. Isso, perfeito. Agora eu cuidei, né? Porque no teste, que era só o teste, antes eu não estava gravando, eu fiz com o quadril mais para baixo, né? E uma das coisas que o escalador é uma forma de abdominal também, né? O escalador ele ativa muito a questão do abdômen, né? Isso é um formato. Se tem, até a gente estava comentando há pouco, se tem diástase, tem alguma dificuldade na questão do abdômen? É mais difícil fazer mulheres que têm diástase abdominal? Perfeito, pergunta. Então assim, relacionado à questão de diástase, no normal não é aconselhável fazer abdominais em si. Na verdade, hoje está se trabalhando muito a questão do vácuo, né? LPF. Que seria tipo LPF, LPF, né? Exatamente para isso. Abdominal, normalmente, atualmente não se usa, ou melhor, já há bastante tempo, né? Não se usa mais para a questão não afastar um pouco mais, abrir mais, né? E no normal, assim, tem a questão das medidas, tem de olhar também a questão das medidas, do processo de afastamento que está. Se é um dedo, normalmente 2 dedos. Tem normalmente 3,5, em alguns momentos é só cirurgia, né? Então tem se for mais afastado, aí tem alguns momentos, tem pessoas só cirurgia, não tem jeito, questão de exercício. Então tem de analisar, fazer uma avaliação para saber como tá. Aí nessa situação o escalador dá para fazer. Dá para fazer mesmo se tiver diástase, dá para fazer, independente, tá certo? O outro movimento também, normalmente como eu estava falando, é a questão do polichinelo, né? Tem variações de polichinelo. Frente, lado tradicional. Eu até brinquei com esse aqui, meio que é tradicional, né? Dá para fazer também polichinelo com agachamento adaptado. Que legal, tipo... O agachamento. Pula e agacha. Então tem um polichinelo e tem várias outras variações de polichinelo. Perna para o lado, braço para o outro. Então dá... esse aí já é questão de noção do espaço e do equilíbrio, né? Então são variações. O que eu recomendo no normal, somando esses exercícios. Vou falar
utilizar o agachamento, o skip, que é a corrida no lugar, o escalador, tá certo? Que aí faz no banco ali. E o polichinelo. Então, como as pessoas dão para fazer? Fazer mais ou menos de 15 a 20 repetições e descansar de cada um. E aí, entre cada um, eu sou sedentário, entre cada um descansa mais ou menos 30 segundos a 40 segundos. Então, por exemplo, se a pessoa começou aqui no banco fazendo agachamento, faz 20, descansa 30 segundos. 30 segundos. Aí dá para ela, aí faz outro exercício, descansa, faz um bloco completo desses exercícios, vamos falar os 4. Os 4 ali, né? Aí o que vocês vão fazer? Somar o que vocês fizeram de forma mais fácil para vocês entenderem. Você soma um tempo, basicamente, se vocês quiserem. Aí aquela metade daquele tempo você vai descansar, para facilitar. Vamos dizer, se a pessoa demorou 2 minutos para fazer, ela vai descansar 1. 1 minuto, aí ela começa, se recupera e aí volta novamente fazer outro bloco. Aí faz 4 blocos desses, faz 4 vezes essa sequência. E você comentou que se quiser descansar pode fazer uma caminhada aqui, né? Uma caminhada ativa, perfeito. Né? Normalmente chama de aproveitar a paisagem e fazer uma caminhada ativa. Seria excelente. Ou a pessoa dá para fazer o seguinte, hoje eu estou querendo fazer alguma coisa diferente. Dá para fazer um agachamento, faço a caminhada, parei, faço o skip, eu faço um polichinelo, faço outra caminhada. Então dá para usar isso também como exercício e faz um descanso ativo, já aproveitando a paisagem, né? Isso quem conseguir correr, faz correndo, mas daí já não entra descanso, né? Já não é um descanso ativo, descanso né? ativo, Ou dá para a pessoa fazer o seguinte, dá para até usar, eu consigo usar esses movimentos para o HIIT. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vou aproveitar. Então eu vou usar 3 movimentos: agachamento, polichinelo, escalador, tá certo? Vou te usar como exemplo, posso? Pode, então aí o agachamento faz com o banco aqui, com o banco sentado, isso. Então tu vem, faz isso. Aí faz mais os aberto. 20, isso. né? Joelho só mais... para vocês entenderem, o HIIT eu vou precisar de mais velocidade, então só para entender, vai lá. Mais rápido, aí vai, chega um pouquinho mais para frente, eu vou deixar o agachamento mais para frente, isso, joelho mais aberto. Isso, eu não vou forçar muito para também não cansar, tá certo? Você vai ter que falar ainda, né? Então aí, esse daqui eu preciso de maior velocidade para... seria mais velocidade, isso, porque eu preciso de HIIT alta intensidade. Depois disso, ela vai descansar de 10 a 15 segundos, usando o exemplo mais tranquilo. Fez 30 segundos e usou 15 a 10 segundos para descansar. Vou pro polichinelo. Daí o polichinelo pode fazer assim. Aí faz acelerado, tipo... Isso, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso. Aí respira. Isso seria puxando pro HIIT. E aí eu poderia usar um escalador, tá certo? Aqui também. Aí também faz acelerado também. Acelerado também, isso. Aí vem aqui. Perfeito, isso mesmo. E aí eu preciso de mais velocidade para ser exercício de alta intensidade. Isso, perfeito. Isso eu poderia usar esses 3 exercícios para o HIIT. Então seria perfeito. Faz os 3 rapidão. Rapidão, isso. Eu vou colocar uma base mínima, 30 segundos de exercício e 15 segundos de descanso. E aí somo o bloco de novo, vamos falar 1 minuto e meio, eu pego a metade, descanso e volto novamente. E aí eu faço outro bloco, fazendo 5 vezes, queria ver, me contem depois como que você vai passar. Viu, gente, façam 5 vezes isso, façam a caminhada ainda no intervalo. Aí vocês contam como que foi o treino, como que foi o processo, né? E não tem desculpa. Não tem desculpa. E com certeza, fazendo isso, consegue emagrecer. Então, as dicas de hoje, gente, foi muito top. Exercícios, emagrecimento, a gente trouxe para a prática aqui também. Verdade. E não tem desculpa que é só mudar o comportamento que vai emagrecer, né? Vai emagrecer, com certeza. Não tem dúvida sobre isso. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Né? E já mostrando aqui, foi a primeira pessoa que a gente trouxe para o Conexão Mais Saúde, né? Topou o desafio de vir mostrar aqui ao ar livre, né? Então é um episódio que está sensacional. Tenho certeza que vocês ficaram até o final com a gente, né? Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau.